Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo da quarta-feira, 20 horas, do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Virtude. Mas vamos começar com uma breve leitura do livro Vida Feliz, item 159, que fala sobre quando o homem deseja se melhorar. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e se desgoverna. As mínimas coisas se fazem complicadas e o ritmo dos acontecimentos por algum tempo muda para pior. Este estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder e a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones deste modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Senhor Jesus, amigos espirituais, elevamos nesse instante nosso pensamento a vós, para vos rogar amparo para esse estudo que vamos realizar. Que a espiritualidade nos ilumine o entendimento para falarmos com sabedoria, falarmos o que as pessoas precisam ouvir. Rogamos, Pai querido, também por todas as pessoas que nos ouvirem, sejam visitadas pela espiritualidade, inspiradas no caminho do bem, fortalecidas na fé, e que todos possamos, diante desta prova coletiva que a humanidade está passando, fortalecer nossa fé, iluminar nosso entendimento, estudando, refletindo, meditando, e transmitindo esperança e consolação ao nosso redor. Que saibamos falar com sabedoria, orientar com segurança, despertar esperança no coração das pessoas que conosco entrarem em contato. Assim sendo, Senhor, em vosso nome, no grupo dos nossos irmãos espirituais do Grupo Espírita Alta de Souza e da própria Alta de Souza, damos início ao estudo desta noite. Então, esse estudo é do dia 6 de janeiro de 2021, trata do Evangelho, capítulo 17, item 8, a virtude. O que significa alguém ser virtuoso? Significa alguém ser bom, como está escrito lá no Evangelho, caritativo, laborioso, quer dizer, leva a sério o seu trabalho, sóbrio, modesto. Estas são qualidades do homem virtuoso. Ou seja, um homem virtuoso é um homem bom. E no Evangelho tem um capítulo que diz as categorias, as qualidades que deve ter um homem de bem. No entanto, para entender o que é ser bom e ser virtuoso, eu fui lá no Livro dos Espíritos, que ele tem algumas perguntas que tratam sobre o bem e o mal. Sim, para sabermos o que é ser um homem virtuoso, é ser um homem bom, ser um ser humano bom, que cultiva a bondade no coração. Mas o que é o bem? O que é o mal? Sim, Kardec também teve esta dúvida. Assim, convido a todos nós, quando tivermos um tempo, dar uma folheada lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 630.
Com certeza, muita gente já sabe de cor o que está lá, mas não quero em lembrar. E eu vou passar para a Cláudia também, para postar lá no site, né, quando forem ouvir. Essas perguntas também estarão lá junto com a leitura do Evangelho. Na pergunta 630, Kardec perguntou para os espíritos, literalmente, como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos responderam, o bem é tudo que é de acordo com a lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringi-lo. E aí, Kardec, na pergunta 632, ele diz, o ser humano é sujeito ao erro. Ele pode se enganar. Então ele perguntou, né? Como o sujeito pode ter certeza que está praticando o bem, ao invés de praticar o mal? E os espíritos respondem com a sua sabedoria. Jesus disse, vede o que quereis que eles vos façam, ou não façam. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Então, essa resposta nos convida a refletir. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. É por isso que antes de falar e antes de agir, precisamos refletir. Parar e pensar. Se eu fosse outro, como me sentiria se alguém me dissesse aquilo que estou querendo dizer? Ou, se eu fosse outro, como eu gostaria que alguém agisse comigo? Será que eu me sentiria bem se alguém agisse comigo da forma que estou pensando em agir com o outro? Isso vale para a paciência. Nós gostaríamos que os outros nos compreendessem diante dos pequenos equívocos. Então procuremos compreender o semelhante, os familiares dentro de casa, quando se incomodam, quando se equivocam, quando fazem algo que não gostamos. E não fazer algo que não gostamos, eu li num texto de Joana de Ângeles, que uma das coisas que precisamos aprender a avaliar quando queremos nos conhecer e nos melhorar, queremos nos conhecer melhor e nos melhorar, é avaliar bem o que nos incomoda. Sim, porque quando alguém diz ou faz algo que nos incomoda, se somos invigilantes, reagimos com rispidez. Se somos invigilantes, poderemos dizer algo não adequado em troca. Então, Joana de Ângeles nos convida a meditar sobre o que nos incomoda. Avaliemos nossos familiares e vejamos quais as atitudes que nos incomodam. Reflitamos com calma. E quando nos sentirmos incomodados, façamos aquilo que a mãe de Chico Xavier disse para ele. O centro dele estava enfrentando uma bela polêmica. Algumas polêmicas lá com partidários de uma e outra posição. E eles sempre tentavam arrastar o Chico para este ou aquele posicionamento. E Chico ficava em silêncio. Mas Chico também era ser humano. Uma noite, quando ele voltou para casa, uma noite que ele presenciou alguns debates acalorados e provavelmente nada espíritas, dentro do centro que ele frequentava, ele perguntou para a mãe dele, que ela apareceu
Ele disse: mãe, eu não sei quanto tempo vou conseguir calar a boca. Ela disse: tome a água da paz. Água da paz? Sim. Quando estiveres com vontade de retrucar, encha a boca d'água e conte até 10. E se eu ainda tiver vontade de retrucar, conte até 20. E depois ela explicou. Depois, quando você está calmo, se na sua avaliação alguém se equivocou, converse pessoalmente com este alguém. Mas medite muito bem no que vai dizer antes. Imagine-se que você é este alguém e que alguém está conversando com você. Converse como gostaria que conversassem contigo se você cometesse esse equívoco. Então, tentemos seguir este exemplo da água da paz do Chico. Mas continuando o nosso estudo sobre virtude. Trabalhando isso, estaremos trabalhando as virtudes da paciência e da tolerância. Mas continuando lá no Livro dos Espíritos, tem mais algumas perguntas que nos ajudam a entender o que é ser virtuoso. Tem a pergunta 633, que apesar de não tratar necessariamente sobre o ser bom, mostra alguma coisa para conosco que eu acho importante comentar aqui. Essa regra de bem e do mal, Kardec falando, esta regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Aí os espíritos vão responder com relação ao comportamento para conosco mesmos. Desenvolver alguma virtude sobre como cuidar do corpo que nós temos. Aí, os espíritos respondem: quando vós comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Acho que muitos de nós têm alguma lembrança das comilanças de Natal e Ano Novo e que depois descobriu que não conseguia dormir direito. Alguns precisaram apelar para o remédio de azia, alguns precisaram tomar água, mas todos os que exageraram um pouco mais do que devia, em algum momento podem ter sentido algum desconforto estomacal. E aí, os espíritos continuam. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis desta medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Uma frase que merece ser repetida. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Pensemos um pouco aqui. Será que temos mais do que precisamos? Será que somos consumistas em excesso? Será que refletimos antes de comprar? Ou só descobrimos que compramos demais quando chega a fatura do cartão de crédito? Será que comemos mais do que precisamos normalmente? E depois, com o tempo, vamos precisar de tratamentos médicos? Comorbidades aparecem para nos preocupar?
A gente está vendo que estamos vivendo uma pandemia que, quando certas comorbidades aparecem, o risco de partir deste mundo antes do que gostaríamos torna-se mais concreto. Eu, por experiência, teve uma turma que estudou comigo, tenho contato com muitos deles. Alguns deles, infelizmente, não estão mais neste mundo. Outros estão, mas com uma série de comorbidades. Minha idade é 67 anos. Graças a Deus, desde pequeno, mesmo na época, eu estava na religião católica, eu me tornei espírita em torno dos 20 anos, mas meus pais sempre diziam, orientavam no sentido de não abusar do comer, não abusar, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque senão, mais adiante, nosso corpo vai mandar a fatura. Então eu tenho procurado me disciplinar. Graças a Deus, pelo menos até o último exame médico, em finais de 2019, 2020, não fiz por causa... Preferi esperar que a pandemia acabar, mas ela está demorando, né, gente? Aí, então, pretendo fazer agora, né? Estava tudo bem. E os médicos diziam que eu estava entre o pessoal que, nessa faixa de idade, está muito bem de saúde, que a maioria já traz alguma comorbidade, algum probleminha. E eu lembro bem de jovens que na época se esbaldavam em churrascos, como bom gaúcho, lá tem a tradição do churrasco. Alguns, na década dos 50 ou no início dos 60 anos, o coração parou e partiram para o mundo espiritual. Outros abusavam da bebida. Alguns estão com o fígado altamente problemático. Outros partiram. Alguns abusavam do cigarro. Alguns estão aí com problemas respiratórios, morrendo de medo do vírus, da pandemia, porque quem tem problema respiratório é um problema. Outros, infelizmente, algum câncer no sistema respiratório ou em algum outro lugar os levaram. Nós sabemos que o André Luiz não cuidava do seu corpo como devia. Como foi que ele chegou no mundo espiritual? Sim, quando ele ficou doente, ele foi fazer tratamento na casa de saúde, se cuidou, fez todos os tratamentos, mas o estrago já estava feito. Algo parecido com quem não cuida de um carro, como devia. Uma bela noite está circulando por lugares perigosos e o carro enguiça. Ou porque o carro começou a apresentar sérios problemas mecânicos, até leva para a revisão, mas os estragos já estão feitos. E o corpo, existem estragos que revisões médicas não resolvem, certos estragos ficam presentes. E André Luiz chegou antes do que esperava. Ficou em vales de sombra, denominados umbral, e lá ele ouvia a palavra suicida. Após um tempo longo nesses vales, foi resgatado. E médicos o examinaram no Nosso Lar. E o doutor Henrique de Luna, lá no livro Nosso Lar está lá, examinou a parte do sistema digestivo dele e disse uma frase que o impressionou fortemente. Você está melhorando, mas pena que tenha vindo pelas vias do suicídio. Ele já tinha sido chamado de suicida lá no umbral. Ele não, apesar de estar sendo socorrido e amparado, ele não conseguiu calar a boca. Doutor, creio que haja um engano aí. Pois não? O senhor disse que eu vim pelas vias do suicídio.
Eu fiz todos os tratamentos que eu tinha que fazer, fiquei na casa de saúde, mais de 40 dias, fiz cirurgia e acordei naquele lugar assustador, como se estivesse num pesadelo. E aí o doutor Henrique de Luna disse, quando jovem, você abusou das suas energias genésicas. Ou seja, cedeu ao capricho de certos comportamentos sexuais um tanto promíscuos, infelizmente bastante comuns entre os jovens. Tem um livro, Sexo e Consciência, que eu estou lendo, que Divaldo fala com uma clareza sobre todos os aspectos relacionados ao sexo, sobre o relacionamento de casais, sobre pais com filhos, sobre jovens, sobre comportamentos sexuais alternativos, sobre quando se deve começar a educar as crianças para as realidades do sexo. O nome do livro é Sexo e Consciência. Recomendo fortemente que todos os que tiverem interesse em se aprofundar o adquiram ou o procurem em PDF na internet, que ele está disponível. Vale a pena ler. Eu, como trabalho com evangelização, encontrei lições valiosíssimas lá que pretendo usar em alguns estudos com os jovens, do grupo de jovens que eu e mais algumas pessoas estamos ministrando curso, quer dizer, estudos virtuais. Mas aí eu estava falando sobre a lei natural. Como Joana de Ângeles nos convida a meditações periódicas, é mais um assunto para meditarmos do que realmente precisamos. Como podemos simplificar nossa vida? Como podemos nos desapegar mais dos bens materiais? Sim, porque um dia nós deixamos este mundo. Vai ter um dia que iremos dormir aqui, provavelmente numa UTI, num tratamento, a gente não sabe como vai partir deste mundo, às vezes até em casa mesmo, e iremos acordar no mundo espiritual. E alguém nos dirá, como disseram para muitas pessoas que partiram deste mundo e depois tiveram a honra de poder mandar mensagens para nós, tiveram a oportunidade de mandar mensagens, que chegaram e disseram, meu amigo, o seu corpo físico morreu. Você desencarnou. O que significa você desencarnou? Todos os que estão me ouvindo sabem que desencarnar significa deixar o corpo físico. É exatamente isso. Desencarnar significa sair da carne material. Quer dizer, nosso espírito se liberta do corpo físico. E aí, os bens ficam para os herdeiros. Os planos que não terminamos, uns serão interrompidos, outros alguém os continuará. Então, vivamos como se fôssemos partir amanhã. Mas vivamos também como se fôssemos chegar à idade do Divaldo ou mais. Que não sabemos, podemos partir amanhã, mas podemos partir quando chegarmos aos 90 anos. Alguns talvez vejam um século passar, outros talvez tenham uma vida mais breve, mas que não seja por responsabilidade nossa, por não nos cuidar, por nos estressar demais, por não tomar os devidos cuidados com o nosso corpo físico, por sermos impacientes e agressivos com o semelhante.
Sim, porque uma das coisas que o doutor Henrique de Luna falou para o André Luiz, primeiro ele abordou o aspecto da sífilis. Depois ele abordou o aspecto de que outra coisa que colaborou para degenerar a saúde física de André Luiz foi que ele bebia um pouquinho mais socialmente. E outra coisa que ele ressaltou foi o pavio curto de André Luiz aqui no plano físico. Pavio curto. Quantos de nós temos pouca paciência? Quantos de nós explodimos e começamos a falar coisas que depois, quando paramos para avaliar, nos sentimos envergonhados ou nos sentimos arrependidos? Aprendamos a governar primeiro nós próprios, porque estas coisas colaboram para prejudicar nossa saúde, assim como prejudicaram a saúde de André Luiz e fizeram ele ir antes para a espiritualidade. Então respiremos fundo, cultivemos a meditação, pensemos se estamos realmente fazendo ao outro apenas aquilo que admitiríamos que o outro fizesse conosco. E aí, continuando nessas perguntas do Livro dos Espíritos, agora vou lá para a pergunta 893. Eu estava falando da 633, vou para a 893. E por que eu fui para lá? Porque lá está perguntado: qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí os Espíritos dizem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que tem resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, sempre que aprendermos a disciplinar nossos instintos negativos. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória de todas as virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Caridade. Quando a gente ouve a palavra caridade, a gente logo lembra dar um trocado para o mendigo que está lá na esquina, dar um prato de comida para aquela criança que está passando necessidades, colaborar com as assistidas do Grupo Espírita Alta de Souza, ou do Grupo Espírita que você frequenta, com a assistência social do Grupo Espírita que você frequenta, né? Lembramos disso, caridade material. Mas se procurarmos o Evangelho, iremos ouvir falar na caridade moral. Caridade moral? Sim. A caridade da paciência, a caridade da tolerância, a caridade da compreensão. Existem caridades que são, e aí, sermos pacientes com um familiar ou com alguém que se aproxima de nós por algum motivo, sermos tolerantes em relação a eventuais deslizes da parte deles, mesmo que depois, pessoalmente, num canto, alertemos para eventuais impropriedades, com serenidade, com equilíbrio. É uma caridade. Então, que saibamos exercitar a caridade material e a caridade moral.
estaremos praticando a mais meritória das virtudes, né? Estaremos praticando a mais meritória das virtudes. E aí tem a pergunta 894 é interessante. Mostra o desafio que muitos de nós vivemos. Tem pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e o vencem. Só não tem que lutar contra seus instintos quem já tem progresso realizado. Se eu me sinto impaciente, se eu me sinto apegado aos bens materiais, e me é difícil fazer caridade, e me é difícil compreender o semelhante, e me é difícil calar a boca agora para falar daqui a meia hora, quando terei refletido sobre o assunto, é um terreno que tem progresso a realizar. Existem ainda instintos dentro de nós que precisam ser disciplinados. Existem virtudes que ainda precisam ser trabalhadas. Portanto, que aprendamos a lutar contra nossos maus pendores com disposição, pedindo nas preces que fazemos ao anoitecer antes de deitar, pedindo iluminação à espiritualidade sobre a melhor forma de agir. Eles nos ajudarão muito mais para nos conscientizar do que temos que trabalhar, do que para bens e facilidades materiais que possamos pedir em nossas preces, né? E aí, voltamos lá para o texto do Evangelho. No Evangelho, ele já deixava claro, lá no item 8, no primeiro parágrafo, que infelizmente, junto com as virtudes que temos conosco, existem pequenas enfermidades morais que desornam, quer dizer, que prejudica a beleza da virtude ou enfraquece a virtude. Estávamos agora falando das pequenas enfermidades morais, que são aqueles pendores, aqueles instintos que temos dentro de nós, que não estão de acordo com a lei de Deus. Que, se seguíssemos o instinto, poderíamos estar fazendo ao outro algo que não admitiríamos que o outro fizesse conosco. Então, que aprendamos a lutar contra essas enfermidades morais, começando pela meditação que avalie, que busque nos conhecer melhor, e continuando pela prece, pedindo que a espiritualidade nos ajude a superar essas pequenas enfermidades morais. E aí, ele diz uma frase que merece ser lida aqui. Não é virtuoso aquele que faz a ostentação de sua virtude, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Onde vemos isso? Quando fazemos questão de dizer para os outros as virtudes que achamos que temos. Eu sou paciente, eu sou compreensivo, eu sou caridoso. Será mesmo no limite de nossas forças? Pensemos nisso, né? E aí, então, ele diz, a virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de estadear-se. Tem umas palavras difíceis no Evangelho. Não gosta de ser ostentada.
não gosta de aparecer. O Chico, ele nunca ostentou as suas maravilhosas virtudes. Ele sempre se disse uma pessoa humilde, desvalia, se colocava lá embaixo, se julgava um verme. Nunca ostentou. Aprendamos com ele, né? E aí então continua a leitura. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos. A virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam, ou seja, prejudicam a imagem das mais belas qualidades. E aí ele convida para a gente não seguir o exemplo das pessoas que trombeteiam suas qualidades. E aí ele continua dizendo que o homem que muito se exalça, que muito quer aparecer, ele anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Aí vem uma coisa, e quando julgamos os outros? Porque às vezes nós julgamos os outros com um rigor que não admitiria para nós. Nós conceituamos imperfeições que julgamos que ele tem. E Joana de Ângeles, numa determinada passagem, ela diz: quem muito julga está enxergando nos outros os defeitos que ele tem e que ele precisa trabalhar. Joana de Ângeles acrescenta mais: quem muito se incomoda com determinados comportamentos alheios, é bom que pare e pense, porque aquelas imperfeições estão presentes nele. E antes de se incomodar com aquelas imperfeições no outro, precisa avaliar em como elas estão presentes em sua personalidade. E aí, o François Nicole Madeleine, que é quem ditou esse texto para Allan Kardec, né? Eles: ó vós outros, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. Ele está se referindo ao escolho da ostentação, de querer aparecer. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, eu vos direi, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia se hão de redimir. Avaliemos quantas atitudes nossas não são resultantes do orgulho. Aprendamos a nos conhecer. Que esse 2021 seja um convite para todos nós nos conhecer melhor e trabalhar as imperfeições que ainda temos, nos desapegando, sendo mais humildes, sendo mais compreensivos, sendo mais tolerantes e compreensivos para com as dificuldades, medos e limitações do próximo. Assim desejo um 2021 abençoado, com muita fé, com muita paz e muito amor no coração para todos nós. Vamos fazer uma pequena prece de encerramento. Senhor Jesus, amigos espirituais, muito vos agradecemos pela oportunidade de participar deste estudo, que esse estudo possa ser ouvido por todos os que precisam, por todos os que tenham algo útil para eles. E fica conosco, Pai querido, hoje e sempre, iluminando nosso entendimento, nossa compreensão, ajudando-nos a nos tornar mais pacientes e mais compreensivos com o semelhante, a ter mais esperança no coração, menos medo,
mais fé e também a semear esperança, consolação, amor e amizade ao nosso redor. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, e vós, irmãos espirituais amigos que colaborais conosco no Grupo Espírita Alta de Souza, encerramos este pequeno estudo. Assim seja.